tudo bem? Tudo certinho? Adriano Rockston na área, tamo junto, hein? Lembrando para você, acompanhe meu trabalho sempre de segunda a sexta-feira pela TV Metrópole, canal 16.1, no programa Futebol Alegria, com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. O programa também vai ao vivo, simultaneamente aqui pelo YouTube, através do canal Futebol Alegria Oficial. Então dá um confere lá. Dá um confere também no meu trabalho na 92,1, a FM Líder, a Líder FM. Estou no ar de segunda a sexta-feira por lá, a partir das 7 horas da manhã, no programa Café com Bola, que tem a apresentação do Guido Albuquerque e conta com os nossos comentários. Então, dá uma conferida no nosso trabalho no rádio e na TV também. Estamos aqui para falar dessa semana importante para o Fortaleza. A semana, com certeza, mais importante da história do clube, né? Vai decidir pela primeira vez a final de uma competição continental, né? Fortaleza decidindo aí contra a LDU no Uruguai, campo neutro, né? Lá em Maldonado, estádio Domingo Burguenho, né? A final da Copa Sul-Americana, né? Os tricolores esperam aí com ansiedade essa semana, muitos já estão se mandando aí pela estrada, né? A galera corajosa, e outros planejando aí a viagem, evidentemente, de avião, voo fretado e tudo, muitos ingressos vendidos. 3.500 foram vendidos rapidamente. Depois o presidente Marcelo Paz do Tricolor conseguiu mais 1.000 ingressos. Não vai faltar ingresso para a galera que for lá conferir essa final, né? Mas Fortaleza deu sorte, né? Tanto batalhou para adiar o jogo contra o Botafogo pela 29ª rodada. Não conseguiu, né? Mas a CBF foi obrigada a fazer isso porque o Botafogo deu azar, né? Nesse jogo válido pela 28ª rodada para ele, Botafogo, contra o Atlético Paranaense, no sábado não pôde ser concluído por conta da queda de energia no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Estava 1-1 o jogo e o jogo teve que ser continuado no domingo. E por conta, tem, né, uma legislação que diz que você tem que ter determinadas horas, né, de distância de uma partida para outra. Como o Botafogo entrou em campo no domingo, e teria que entrar na terça-feira de novo, sábado seria o limite, né, para ter esse jogo na terça-feira. Como entrou em domingo, aliás, entrou em campo domingo, novamente, para concluir essa partida contra o Atlético Paranaense, que não teve mais gols, a partida terminou realmente empatada em 1-1. O Botafogo teve seu jogo adiado. Os alvinegros estão aí chorando, né, reclamando com a CBF, que adiou o jogo. Não era para adiar porque eles queriam enfrentar o Fortaleza reserva. Claro que o Vojvoda iria colocar a campo aí, não uma equipe mista, como colocou contra o Vasco e contra o Bahia, né? O misto quente contra o Vasco e o misto friíssimo contra o Bahia, né? Onde ele modificou muito mais a equipe. Mas seria uma equipe com certeza completamente reserva, enfrentando aí o Botafogo na terça-feira por essa 29ª rodada. Então a CBF adiou a partida. Os botafoguenses estão chorando. O John Texton disse que ia tentar intervir lá na CBF para não adiar esse jogo, mas não vai adiantar. O próprio Felipe Neto, né, que é um influencer digital aí, tem muitos seguidores, milhões de seguidores aí na internet também, disse que ia entrar na justiça. Ele é botafoguense aí, ajudou o clube já algumas vezes para não adiar o jogo, mas não vai adiantar. O jogo foi adiado, não tem o que a CBF fazer, né? Tem que adiar o jogo. Fortaleza terá 2 jogos adiados, né? Da 29ª rodada, esse contra o Botafogo, e o da 30ª rodada, que seria contra o time do Cruzeiro, né? Justamente porque essa 30ª rodada seria realizada no próximo final de semana. E o Fortaleza estará envolvido aí no jogo contra a LDU. Então o Tricolor ficará com 2 jogos a menos em relação aos demais concorrentes, né? Claro, o Botafogo vai ficar um jogo a menos, esse do Fortaleza, mas o Tricolor ficará com um jogo a menos em relação também ao Botafogo e 2 em relação aos demais, né? Porque terá o jogo contra o Botafogo, da 29ª rodada, e contra o Cruzeiro, adiados por conta, o do Cruzeiro por conta da final da Copa Sul-Americana, e o do Botafogo porque o Botafogo acabou dando azar, porque a CBF não teve boa vontade com Fortaleza, mesmo sendo o representante brasileiro na final da Sul-Americana. A CBF iria colocar esse jogo na terça-feira, mas, né, aí veio aquelas brincadeiras, né, de que criaram um meme aí do Marcelo Paz, como se ele trabalhasse numa companhia elétrica ou disfarçado, tivesse cortado a energia do Newton Santos para não acontecer essa partida. Fizeram essa brincadeira também em um jogo do Fortaleza pela Série A contra o Palmeiras no Castelão.
em que disseram que o Marcelo Paes também cortou a energia para o jogo não terminar. O jogo terminou 1-1, mas diferente desse jogo do Botafogo e Atlético Paranaense, aquele jogo faltava, se não me engano, 10 minutos para terminar, quando a energia do Castelão acabou caindo e o estádio ficou às escuras. E não teve continuidade no dia seguinte. O jogo terminou realmente empatado também, a exemplo desse jogo do Botafogo 1-1, só não teve a continuidade dos 10 minutos no outro dia, né? Aí muita gente brincou dizendo que o Marcelo Paes tinha cortado também a energia do Castelão, né? Como se isso acontece às vezes, né? Em estádios do interior, né? De clubes de futebol. O Castelão não é propriedade do Fortaleza, né? E Newton Santos, como é que o Marcelo Paes vai lá cortar a energia do Newton Santos, né? Para beneficiar o Fortaleza? Que se deu bem, né? O Tricolor acabou se dando bem, né? O Vojvoda mudou o planejamento aí, para ele foi mais tranquilo. Agora ele vai representar o time na segunda-feira, né, já preparando para esse jogo contra a LDU. A LDU que teve, cara, festival de jogos adiados. Né? A LDU ia jogar contra o Emelec nesse domingo. Não sei o que aconteceu pelo campeonato equatoriano, o jogo também foi adiado. Não vai ter jogo da LDU antes, né, da final, certamente. Se adiaram, a Federação Equatoriana deve ser diferente da CBF, né? Não vai colocar aí o seu representante jogando muito próximo aí da data da final da Copa Sul-Americana. Esse jogo aí que poderia servir até para o Vojvoda observar um pouco aí o comportamento da LDU, acabou não acontecendo, também foi adiado. Parece que chegou a bola a rolar 3 minutos, não sei o que de fato aconteceu, mas o jogo não teve aí o seu complemento. Não sabemos quando será. Certamente, antes da final, esse jogo tenho praticamente certeza de que não vai acontecer. Mas vamos aguardar, né? De repente pode ser amanhã, né? Como foi esse do Botafogo. Mas eu quero crer que a Federação Equatoriana tem ali o representante dela lá na final. Não vai fazer isso, né? Deixar ficar próximo da final. Tem a logística da viagem, a preparação da LDU também, na semana decisiva para Fortaleza e também para o time da LDU. E agora a preocupação do Fortaleza é justamente se ele vai poder contar com o elenco completo para essa final contra a LDU, porque nesse misto frio que ele colocou contra o Bahia, a gente fala isso porque achei que o Vojvoda modificou demais, já havia perdido aquele jogo do Vasco e poderia arriscar um pouco mais com alguns titulares nesse jogo com o Bahia para não deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Quando se pensava que iria ter o jogo do Botafogo, poderia ser um desgaste, já pensou, de 3 derrotas consecutivas para essa final, não seria legal para o Fortaleza, né? Mas estava mais ou menos se desenhando isso. E ele deu chance ali para Dudu, para Tobias, o zagueiro português, que foi mal no jogo, né? Não foi bem. Pedro Augusto também não foi legal, com o Sacha fazendo dupla ali de volantes, né? O Zé Wellison não jogou, né? O Caio Alexandre também teve aquele problema lá acabou cortando um pouco a testa, o supercílio ali no jogo com o Vasco, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo. Então o meio campo do Fortaleza não teve a regularidade, né, que tinha, né, com essas mudanças. Crispim também, que naquele jogo contra o Grêmio foi bem, entrou bem, não foi bem contra o Bahia, isso aí foi muito mal. Né? O Marinho esse jogou bem, mas o Guilherme foi mal, né? Teve chance também, não foi legal. O Galhardo também tem jogo que vai bem, esse aí também não foi. O que é pior, acabou saindo contundido, né? Eu acho o Galhardo um jogador extremamente importante para essa final contra a LDU. Sei que ele não é titular, mas ele é um cara que pode entrar e fazer a diferença. É um jogador muito inteligente, é um cara experiente. E o Fortaleza acabou terminando com 10 homens em campo, porque o Galhardo acabou se contundindo e não dava mais para substituir. Até porque o Caleb também havia entrado no segundo tempo, entrou bem o Caleb, tem entrado muito bem, mas é outra preocupação também para o Vojvoda. Saiu contundido, entrou no segundo tempo e no próprio segundo tempo também poderia ter ajudado mais o Fortaleza, mas levou azar, acabou aí se contundindo. E o Lucero entrou no lugar dele, mudando completamente a forma, né, de jogar, né, do Fortaleza. Então não era dia do Fortaleza contra o Bahia, enfrentou um Bahia mais inteiro, um Bahia focado na vitória, em vencer o Fortaleza para se afastar da zona de rebaixamento. Com o Fortaleza, tudo bem, ok, vamos aceitar essas desculpas que estão falando aí, que o Fortaleza jogou contra o Vasco, contra o Bahia, já pensando na LDU, né? Mas não deveria ser assim, né? Tem jogadores experientes no elenco, né, que deveriam saber separar, né, justamente aí o joio do trigo, né? Separar as duas competições. Não tem nada garantido de que o Fortaleza vai conquistar aí a Copa Sul-Americana. Espero muito que conquiste, né? Que conquiste esse título e terá a sua vaga assegurada na Copa Libertadores da América na fase de grupos. Mas é interessante via Campeonato Brasileiro tentar conseguir isso também,
né? Então deixou um pouco de lado essas duas partidas, dois adversários que o Fortaleza poderia pensar em pontuar e acabou perdendo, desperdiçando aí todos os pontos para Vasco e para o time do Bahia. E tem aquela também, né? Quanto melhor a colocação do time no Campeonato Brasileiro, melhor aí o dinheiro vai aumentando, né? A premiação de cada clube ela vai aumentando conforme a classificação da equipe. Então tudo isso envolve, né? Então você não poderia deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Não deveria, né? Claro que também tem que pensar na final, mas a final não é tudo, né? Você tem uma competição de pontos corridos na qual você tem a responsabilidade de tentar ficar primeiro na primeira página da tabela e depois tentar avançar ali para um G6, para um G4. O Fortaleza esteve a 2 pontos do G4, dia desses, né? E estava fazendo, até então, antes dessas duas derrotas, a melhor campanha do retorno. Perdeu essa condição justamente por ter perdido para Vasco e para o time do Bahia. Semana decisiva para os tricolores. Vamos torcer para a galera se recuperar, quem está contundido, e que o Vojvoda tenha tranquilidade em ter o elenco todo à sua disposição para esse jogo aí da semana. Semana cheia de trabalho, tem viagem no meio, né, justamente para o Uruguai. Na quarta-feira o Fortaleza viaja para o Uruguai para tentar já ali, né, uma adaptação ao clima, né, do Uruguai com mais tranquilidade para essa final aí contra a LDU no próximo sábado.